praticamente toda crise mundial hoje em dia, você encontrará uma crise de liderança. Em meio a esse vácuo na liderança, o Senhor levantará os melhores líderes já vistos sobre a terra. E eles emergirão do corpo de Cristo. Este livro é sobre a nova geração de líderes que já está sendo preparada. Será que você faz parte dela? É sobre isso que nós vamos conversar hoje, com a equipe de tradutores e revisores da O Verbo Editora. O livro é O Exército do Amanhecer, Nova Geração, parte 2. É o segundo livro da série Exército do Amanhecer, do nosso principal autor, Rick Joyner. Se você quiser comprar e adquirir essa obra, é uma obra de ensino, só clicar nesse link aí que aparece na tela e você vai conseguir comprá-la. Mas antes de a gente começar a conversar sobre o assunto, tema do livro, eu quero conversar com Israel, que é o responsável pela produção gráfica e tipografia do livro. Queria saber com ele como é que foi produzir o livro, né? É um livro que já é um sucesso lá nos Estados Unidos, mas trazer essa ideia aqui para o Brasil, como é que foi trabalhar com ele? Então, nós da O Verbo Editora sempre trabalhamos com o projeto original do livro. Então, esse projeto foi desenvolvido pela própria Morningstar Publisher. E a tipografia que nós escolhemos para a versão brasileira do livro é a Bell MT, que foi uma tipografia desenvolvida por John Bell em 1787 em Londres, na Inglaterra. Ele era um tipógrafo e ele se inspirou nas tipografias românticas. E a ideia dele era fazer a melhor tipografia que pudesse existir para um livro. A tipografia dele não foi muito bem aceita na Inglaterra, mas em 1920 ela se torna popular nos Estados Unidos e, por conta disso, a gente escolheu essa tipografia para compor a obra deste livro, Exército do Amanhecer, tanto o quanto o 2. A capa é desenvolvida por Evans e Carter, da própria editora dos Estados Unidos, na Morningstar, e nós apenas colocamos a versão em português da capa original. E o livro inteiro é baseado, tanto o espaçamento, kerning, as ligaturas, as indentações, todas baseadas na ideia do original em inglês, da obra em inglês. A gente tenta ser o mais fiel possível, né? Isso. No trabalho de tradução e publicação aqui no Brasil. Mas agora, já entrando no assunto, tema do livro, Israel, continuando com você aqui. O tema central do livro, ele gira em torno dessa transição de liderança que vai ocorrer na igreja em meio a essa crise que nada mais é do que os fins dos tempos, né? E ele fala isso como um cenário onde vão se desenvolver esses novos líderes, né? Como é que você pode trazer para a nossa realidade aqui, por exemplo, no Brasil, ou para a nossa realidade aqui, né? Da nossa igreja, da igreja da nossa cidade, como é que ele traduz isso? Como é que se traduziria essa nova liderança? E quais as falhas dessa liderança que vai ser transicionada? Eu, na qualidade de pastor, posso dizer que esse livro ele é essencial, uma leitura essencial para todos os líderes da igreja dos nossos dias. O tema base desse livro, que é a segunda parte, quanto do primeiro, está em Provérbios 4:18, que aqui na orelha do livro diz: o caminho do justo é como a luz do amanhecer, que vai brilhando cada vez mais até o pleno dia clarear. Nós entendemos que um novo dia já está nascendo, e com esse nascer de um novo dia, surge então um exército da última hora, talvez, quiçá, o último exército de Deus sobre a terra. E esse exército é formado por pessoas que são chamadas Igreja do Deus Vivo. E a mensagem deste livro é uma mensagem encorajadora e confrontadora à praxis, ou à prática da liderança da Igreja do Deus Vivo em nossos dias. É importante a gente fazer um parênteses aqui, que esse livro foi lançado por nós no final de 2019. E agora nós estamos vivendo um período pandêmico que iniciou no ano 2020. E nós conseguimos perceber que essa mensagem, tanto do livro 1 quanto principalmente do livro 2, trata muito dessa transição do tempo. Até início de 2020, a prática da igreja, o ser igreja, era uma coisa muito voltada a conferências e enchimento de auditórios para
eventos individuais do corpo de Cristo. E, de repente, Deus suspendeu isso em todo o mundo. Grandes ajuntamentos, grandes eventos, grandes ministros ministrando para multidões, isso foi suspendido. E agora nós estamos vendo um novo amanhecer, um novo modo de sermos igreja. Talvez uma igreja mais voltada ao princípio de tudo, a igreja primitiva. Pessoas se reunindo em casas, o discipulado acontecendo mais face a face em pequenos grupos, sem aquela cobrança ou um objetivo maior de que é a expansão da igreja. Hoje nós já estamos compreendendo que a mensagem do Evangelho é formar Jesus Cristo, formar seguidores de Jesus Cristo, muito mais do que números para igrejas, para instituições. E esse livro ele vai tratar de assuntos muito importantes no quesito liderança, liderar para um novo tempo. E essa nova liderança tem a ver com a mudança de cultura. E quando a gente fala de mudança de cultura, eu, como leitor desse livro, eu interpreto a mudança do meu pensamento, a mudança do meu padrão religioso de encarar as situações. Esse livro, ele me convida a pensar de um modo diferente questões básicas da vida da igreja e questões desafiadoras, como o ID, como alcançar as nações e, principalmente, formar cristãos para um reino e não para um império individual que carrega o nome da minha igreja. Basicamente, para mim, essa é a mensagem do livro. Bruno, nessa igreja única, né, dos últimos dias, que vai ser uma só igreja, vista como uma só igreja, ou seja, vai ter de haver uma unidade, né, no corpo de Cristo, não vai ter mais barreiras de denominações, doutrinas, religiões. Eu acredito que vai ser levantada uma igreja onde o Espírito de Deus é que vai nos unificar e nos identificar, né? Qual vai ser assim o perfil dessa nova liderança? É alcançar essa unidade? Essa liderança vai conseguir alcançar essa unidade? O que mais vai ter desta nova liderança que vai nos marcar? Eu acredito que, com relação a este quesito, essa particularidade da unidade, nós temos que expandir um pouco mais o entendimento, porque ela não necessariamente quer dizer conformidade. Essa unidade ela vai haver entre distinções, entre ministérios diferentes com características diferentes, né? E o autor ele sempre cita que um homem não se torna um com sua mulher se tornando uma mulher, e nem a mulher se torna um com um homem se tornando um homem. Mas eles se tornam um diante de Deus, justamente tendo a união dessas diferenças, e um complementa o outro. E a igreja em si, como o próprio Israel comentou, muitas vezes ela tem encontrado uma dificuldade em compartilhar e usar dessas diferenças para se unir, para trazer o reino de Deus sobre a terra. Pelo contrário, muitas vezes essas pequenas diferenças são simplesmente pontos cruciais para que haja uma divisão, para que haja um trilhar sozinho, por acreditar que eu carrego a verdade, ou a minha forma de pensar, a minha forma de liderar é a correta, ou é aquilo que Deus tem como novo para o tempo de hoje. E a palavra fala que em parte vemos, em parte profetizamos, e nós deveríamos, como igreja, como corpo, ter isso como princípio de juntarmos essa parte. E igrejas e ministérios hoje que conseguem fazer isso, que conseguem vencer as suas divisões ou as suas diferenças para caminhar junto, para enxergar no outro aquilo que pode agregar no seu ministério, são igrejas que estão preparando essa nova geração. Porque embora essa nova geração ela tenha um seu grande chamado, tenha um chamado talvez mais grandioso do que até de qualquer outra era, é bem verdade de que assim como o povo que saiu do Egito e permaneceu no deserto e recebeu uma promessa de que eles adentrariam a terra, essa geração que foi chamada pelo Senhor, lá durante aquele período no deserto, que olha, vocês vão ser a geração, a nova geração é que vai adentrar a promessa. O fato é que existiram Josués e Calebs para trazer um direcionamento, para trazer essa transição. Isso é importante nos dias de hoje, né? Porque muitas vezes nós vemos uma igreja tentando construir algo para alcançar o céu. Mas o reino ele não vem dessa forma. Ele é algo que não é lógico, ele não é natural. A construção, a edificação, ela acontece de cima para baixo. É totalmente o contrário. Então, nós devemos ter essa percepção espiritual para conseguir fazer esse período de transição. Senão, como o próprio Israel falou, vai haver uma dificuldade. E aquilo que hoje nós vemos
muitas vezes dentro do corpo como um todo, principalmente na igreja ocidental, nada mais é do que um espírito de controle e religiosidade, movendo a igreja mais do que o próprio Espírito Santo, a liberdade no Espírito Santo. E o Senhor, nesses últimos dias, eu acredito que Ele vai trazer o seu Espírito Santo e vai abalar tudo aquilo que precisa ser abalado, para que a sua igreja seja exatamente aquilo que Ele chamou para ser. Sim. Eu acho que nós já estamos sendo abalados, né? Toda essa crise, essa questão da pandemia, nós temos de reventar a forma de viver o Evangelho de Cristo, voltarmos às primeiras obras, né? Como o Israel falou, aos cultos caseiros, ao discipulado face a face. Querendo ou não, foi uma circunstância que o Senhor usou para nos adestrar, né? Para nos colocar novamente nessa situação, né? Do Evangelho verdadeiro. E o próprio Rick Joyner, Flávia, ele fala justamente nesse desenvolvimento dessa nova liderança, desses novos comandantes. Ele se coloca como exemplo porque por muito tempo ele acreditou que ele estava era mais importante para Deus aquilo que ele fazia do que a forma com que Deus trabalhava nele. Ele tem uma frase do livro que ele fala: não é o que fazemos para Deus que mais importa, mas quem nos tornamos no processo. E ali ele confessa que por muito tempo ele viveu escravo de um ativismo, né? Será que nossa igreja, nós, né, como igreja, muitas vezes nos perdemos em entregar algo para Deus em vez de compreender tudo aquilo que Deus está fazendo em nós neste processo? Eu creio que isso é uma verdade na vida de 99% ou 100% dos cristãos. Nós somos tão envolvidos com a obra que nos esquecemos de nos envolver com o Criador. Então, isso, creio que o pastor Israel terá mais propriedade como pastor para falar sobre isso, mas creio que durante a pandemia o Senhor veio e nos pegou com isso, porque todas as nossas funções foram tiradas e nos deixaram o altar e o Senhor. Então, chegou um momento que era só nós e Ele. Não tínhamos mais retiros para preparar, não tínhamos mais viagens para organizar, tínhamos um altar e um Deus. Isso me basta? Se isso me basta, eu permaneço. Se isso não me basta, para onde eu vou? E aí, nessa mesma parte do livro que o autor fala sobre isso, ele fala sobre os odres novos. E ele fala que um odre velho, o odre é para nós, mais fácil, um cantil, né? É um recipiente feito de couro. Então, o que o autor fala? Que um odre velho ele pode se tornar novamente um odre novo. De que forma? Passando pela água quente, deixando ele um tempo na água fervendo, e depois deixando no óleo, para que esse óleo se impregne no couro e ele volte a ficar maleável, ficar macio. E fazendo uma analogia, como o autor gosta muito de analogia, o odre somos nós, logicamente. A água quente são as tribulações, no nosso caso, atualmente, a pandemia. E o óleo é o Espírito Santo. Então, assim, quantos de nós, odres velhos, que já estamos há tanto tempo no reino, queremos voltar a ser odres novos, passar pelo fogo, passar por essa pandemia e nos renovar, deixar o Espírito Santo nos encher de vinho novo. Então, vai ser nesse momento de tribulação, de sofrimento, que a gente vai ser renovado no Espírito, ou que a gente vai viver uma vida religiosa ainda maior ou desistir do Senhor. Sim. Então, vai ser um momento de decisão, que é o fim dos tempos, que é o separar do joio do trigo. Sim. E, Israel, o Rick Joyner ele se coloca também, traz essa questão do ativismo, e para ele é uma questão mais, chega a ser assim, acho que uma crise existencial pela questão profética. Ele fala como o ministério profético dele de todos é o mais latente, acho que é o mais notório, o que mais talvez ele tenha peso, né? Não sei.
de mais impacto, existe sempre aquela luta, né, do homem natural que quer fazer, mas ao mesmo tempo aquilo que Deus o chamou é algo profético, né, estar com Deus para ouvir a Deus, né? E essa luta do fazer, do estar com Ele é mais importante do que fazer para Ele, né? Como é que o profeta lida com isso assim? Tem uma frase desse capítulo que a Flávia estava falando, que é de Odres Novos, que na verdade é um trecho na página 37, que eu acho que muitos de nós vamos nos identificar, principalmente líderes da igreja, que diz assim: tenho a tendência de me sentir muito melhor quando faço alguma coisa. De certa forma, fazer as coisas pode ser como uma droga para mim, o que automaticamente descaracteriza tais atividades como uma verdadeira adoração ou um serviço ao Senhor. Tudo não me passa de um vício. Mesmo que as coisas realizadas sejam para Deus, o foco pode estar em mim ao invés de estar nele. Eu entendo que muitas vezes a questão do ativismo é porque o foco está em nós e na nossa força. Se eu não pregar, não há quem pregue. Se eu não profetizar, não haverá quem profetize. Se eu não for a tal nação orar, não haverá quem irá orar. Se eu não falar de Jesus, não haverá quem. Só que o início de tudo é focado no Senhor. Mas no meio do processo, nós nos perdemos e fazemos daquilo uma atividade que tem a ver com o nosso cotidiano. E por conta disso, a gente não dá mais valor ao processo e sim ao que está feito. Então, eu tenho uma agenda a ser cumprida. Eu não enxergo mais o reino como algo a ser construído. Eu enxergo o reino como tarefas que eu devo desempenhar e ter performance. E aí, nesse sentido, eu vejo a preocupação do autor em trazer para nós líderes não uma preocupação com performance diante das pessoas, mas, em primeiro de tudo, sermos para Deus do que fazermos para Deus. Deus ter prazer em nós por aquilo que nós somos, e não Deus não tem prazer em nós por aquilo que nós chegamos para Ele com uma lista do que já está feito. Então, particularmente, eu como pastor no Brasil, eu tenho uma observação a fazer. O Brasil ele tem uma história da igreja muito peculiar, bonita e cheia, recheada de ação do Espírito Santo. Nos anos 70, nos anos 80, nós tivemos a expansão do evangelho através das grandes denominações famosas. Mas nos anos 90, a nossa nação viveu o grande crescer, por assim dizer, de comunidades independentes, comunidades cristãs ou comunidades evangélicas independentes. E ali, chamadas de neopentecostais, essas igrejas elas eram livres da tradição, livres até do espírito religioso, por assim dizer, que era o que era corriqueiro da época. E elas começam, então, a expandir o reino de um modo inovador. Mas há um problema. Elas criaram impérios individuais. Então, se eu sou da comunidade X, eu preciso fazer com que a minha comunidade X chegue em todas as cidades do Brasil. E eu tenho uma missão de acarretar cada vez mais, arrecadar ou acarretar ou trazer mais pessoas para a comunidade X, com um pensamento de que eu tenho que trazer todos para perto de mim. E isso fez com que despertasse na nação brasileira a competição entre igrejas, a competição entre pastores, a competição entre líderes. Então, o líder da igreja Y, ele concorre com o líder da igreja X. A igreja denominação Y, ela tenta concorrer com a igreja denominação X. Enfim, e nós vemos essa guerra acontecendo em nome de Deus. Mas a mensagem do livro, O Exército do Amanhecer, uma nova geração, ele traz uma mensagem de esperança e profética, dizendo que dentro de todo esse caos que a igreja está vivendo, de divisão, de guerra realmente de pastor contra pastor, de líder contra líder, surgirá uma nova geração. Uma geração que não vai viver com base no ativismo de que eu tenho que apresentar para Deus uma obra feita, mas uma geração que tem como intuito mostrar para Deus uma condição de um coração aprovado e que precisa se construir a cultura da construção, da colaboração, Cooperação. da cooperação no reino.
Então eu não tenho mais a mentalidade de que se a Flávia é da igreja X e eu sou da igreja Y, nós somos concorrentes. Eu tenho o entendimento de que ela tem um chamado e uma missão, e eu tenho um chamado e uma missão. E no exército do amanhecer, o exército dos últimos dias, não importa o que ela está fazendo, desde que ela esteja fazendo aquilo que o rei designou para ela. Não importa o que eu estou fazendo, desde que eu esteja fazendo aquilo que o rei designou que eu faça. E eu e ela não somos nem menos e nem mais importantes. Nós somos peças fundamentais, soldados essenciais para o avançar do reino de Deus, para a autoridade de Jesus Cristo sobre a face da terra. Então eu entendo que essa questão do ativismo tem muito a ver também com competição, com divisão. E o exército do amanhecer é um exército que ele não vai estar competindo entre si. Pelo contrário, ele tem um foco no grande general que é Cristo. Ele tem um foco na voz do grande rei de todos. E aí sim ele avança, sem olhar para placas de igreja. Até porque agora, nessa atual conjectura das coisas que nós estamos vivendo, todas as igrejas estão fechadas. Pelo menos agora no Brasil, como nós estamos vivendo desde 2020, agora no início de 2021, as igrejas estão fechadas. Há vários decretos por conta da pandemia que nós não podemos mais fazer os grandes cultos, os grandes ajuntamentos, as grandes conferências. Está cada um buscando Deus ao seu modo, escutando a voz dos pastores em casa e principalmente lendo muito. E por isso nós estamos fazendo aqui também a divulgação desse livro, porque é uma mensagem essencial. Leia esse livro porque Deus vai falar com você. Isso mesmo. Pois é, então o que nós estamos vivendo hoje, né? O fato de estar proibida a realização de eventos, conferências, o próprio culto normal, né, como nós estávamos acostumados a viver, nos é impedido. E pela primeira vez a igreja do Ocidente está sofrendo restrições na sua liturgia, na sua forma de adorar e cultuar a Deus. Bruno, isso o Rick Joyner, de uma maneira bem, né, já tendo uma visão profética daquilo que aconteceria, ele traz isso no livro quando ele fala sobre sabermos o momento de termos o nosso tempo em secreto com Deus, né, o quanto isso é importante, nos voltarmos a esse estar com Deus, mas também entendermos os momentos importantes de estarmos vivendo o mover de Deus em comunhão, né? E hoje, por exemplo, né, a igreja hoje está, né, pelas regras, pelos decretos, hoje se nós quisermos fazer uma conferência, um grande ajuntamento, nós somos hoje impedidos, né? E esse equilíbrio, né, saber o que Deus quer conosco diante de tudo isso, tem a ver com voltar ao evangelho da cruz, né? Ao evangelho do início, o evangelho das primeiras obras, a família como base dessa nova igreja, né? O que você pode falar sobre isso? Bom, isso tem muito a ver com relação ao discernimento, não apenas do Espírito, mas também o discernimento dos tempos. Posso usar 2 exemplos. João Batista, ele foi alguém que preparou o caminho do Senhor, como poucos. Ele, na verdade, ele foi a representação do espírito de Elias, lá descrito em Malaquias, onde ele trazia a conciliação do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E ele foi alguém que foi levado ao deserto. Ele saiu totalmente da rota natural com que a sua geração vivia. Como assim? Todo o centro eclesiástico em Israel era em Jerusalém. Mas ele foi até o deserto da Judéia e depois seu ministério, né, de batismo se localizou na região ali do Jordão, totalmente singular e recebendo algo direto do Senhor para o seu tempo. Só num segundo momento é que as pessoas, as multidões começaram a entender que deveriam ir para ali. Então isso foi um direcionamento que ele teve no Senhor naquele tempo. E ele conseguiu, com graça, trazer essa transição do velho para o novo e dar início já ao ministério de Jesus Cristo. Porque a extensão do ministério de João Batista foi o ministério de Jesus Cristo, né? Nós lemos isso principalmente ali no capítulo 6 de João, onde Jesus Cristo ele está ali talvez no ápice,
né, na multiplicação ali, na sua primeira multiplicação, no seu segundo ano, se eu não me engano, de ministério, chega a notícia de que João é morto e boa parte dos seus discípulos estão também migrando ainda para Jesus. Então é aquele último mover, né, do ministério de João Batista para o ministério de Jesus, né, aquela última onda de movimento. E era algo que ele começou de uma forma, novamente, totalmente fora daquilo que até então era a cultura daquele povo. A cultura eclesiástica. Toda a formação era feita em Israel e ele recebeu algo sozinho. Em contrapartida, nós também temos o batismo lá no cenáculo, que foi um momento de ajuntamento onde a perseguição ela era muito recente. Né? Não se podia falar do Nazareno, não poderia se falar do Galileu, era algo ainda muito recente. Né? A palavra nos fala que mais de 500 irmãos viram, né, o Senhor ali durante aquele período de 400 anos, mas no cenáculo permaneceu 120. Esses perseveraram e receberam também uma promessa. Então isso tem muito a ver com o discernimento do Espírito. Eu acredito que um sinal que nós temos para os dias de hoje é a própria igreja perseguida. Países como a China, países como o Brunei, né, tem em uma de suas obras, o irmão Yun, um irmão que faz parte da igreja na China, e num dos seus relatos ele fala de como acontece, né, ou como aconteciam as reuniões da igreja na China, que há mais de 30 anos, né, é perseguida, mas eram pessoas que, dentro do seu dia a dia, na sua intimidade, no seu relacionamento com Deus, o Senhor dava a palavra, né, através de uma palavra diretiva, aonde eles deveriam ir para se encontrar com o Senhor em comunhão com os demais irmãos. Isso não era divulgado em lugar nenhum. Então, determinada data, determinado horário, simplesmente um agrupamento de pessoas se encontravam para adorar o Senhor. Ninguém havia determinado aquele lugar, ninguém havia determinado aquele horário. O Espírito Santo revelou para cada um na sua individualidade e eles acabaram ali adorando ao Senhor, congregando, se fortalecendo em fé. E eu creio que nós do Ocidente vamos passar também a ver isso. Vamos ser forçados a viver isso também. Que nada mais é do que o resgatar das primeiras obras, como vocês bem falaram. A mensagem da cruz, ela começou dessa forma. A propagação do evangelho, ela começou dessa forma. O direcionamento puro do Espírito Santo. Jesus Cristo, quando ele morreu, ele não deixou uma planta, um modelo para os seus discípulos seguirem. Olha, vocês têm que fazer... Ele era o modelo. Eles tinham que buscá-lo em espírito e em verdade. E mais do que isso, o evangelho nos mostra que, por diversas vezes, quando o Senhor se apresentava aos seus discípulos, ele se apresentava numa outra forma. Ou seja, eles tinham de estar muito sensíveis espiritualmente para reconhecer o Senhor. Não se apeguem, né, a modelos. Exatamente. Ele é o modelo. Ele é o padrão. Então, diante desse cenário de perseguição, essa igreja que agora vai ter de encarar, né, a perseguição que está descrita nas próprias escrituras. Israel, esse líder, né, esse líder que o livro fala, o que ele deve fazer, como é que ele deve atuar diante desse cenário de uma perseguição iminente, né? Como é que deve ser a postura desse novo líder diante da nossa sociedade, diante da igreja dos últimos dias? É uma boa pergunta essa. Eu acho que, na minha opinião, como pastor, como líder, todo pastor e todo líder deveria rever os seus princípios de liderança. Afinal, eu estou liderando para quem? Eu estou fazendo com que as minhas ovelhas, ou com que as pessoas que estão próximas de mim, aqueles que eu estou capacitando para o reino ou para a construção da imagem da minha igreja local? Eu estou capacitando para o envio deste soldado ao grande general, ou eu estou capacitando para que essa pessoa continue levando um legado do meu ministério à frente? Eu acho que essa é a grande mensagem que o livro nos faz, nas entrelinhas, parar para pensar, que é a mudança de cultura do pensamento da liderança. Então ele vai falar de crise de liderança e, principalmente, esse livro traz argumentos, bases bíblicas, instruções, talvez sugestões de como os líderes devem apontar para a sua igreja questões primordiais para os próximos dias. Nós entendemos, sim, que havia um modus operandi da igreja no mundo inteiro até o início da pandemia. E que agora, durante a pandemia,
essa mensagem é uma mensagem essencial de leitura para muitas pessoas, para compreender que lá atrás eu já estava falando com o profeta que algo iria acontecer para mudar a mentalidade da igreja dele. E eu compreendo que essa mudança de mentalidade pode ser, sim, a mudança do pensamento de liderança dentro da igreja. Eu preciso capacitar e preparar soldados e guerreiros de intercessão, de ação profética, de autoridade nas regiões celestiais, não para a minha igreja, para o meu ministério, para o meu nome, mas para o reino de Deus, para o Rei dos Reis, para Jesus Cristo, porque Ele está voltando. E Ele está voltando para uma igreja verdadeira, para uma noiva pronta. E Ele conta com guerreiros dispostos a dar tudo por amor ao verdadeiro Rei, pelo verdadeiro Rei. Então é isso. Não perca tempo. Compre essa obra, Exército do Amanhecer, a nova geração. Compre também o para que você possa se tornar um desses soldados desse Exército do Amanhecer, a qual o Senhor Jesus, o próprio Senhor, estará à frente nos últimos dias. Espero que você tenha gostado da nossa conversa e fique ligado, porque mais para frente nós faremos outros programas para estar apresentando a vocês as outras obras da nossa editora O Verbo. Muito obrigada, tenha uma boa noite e até a próxima.